Olá pessoal, a gente está juntos aí para mais um encontro, para pensar um pouquinho ainda sobre as ciências sociais. Aí eu quero trabalhar isso hoje com vocês, e aí eu quero fazer essa aula conjunta, né? Tanto para a pedagogia social quanto para a antropologia da educação, e pensar o quanto as ciências sociais, sociologia, antropologia, a própria história, elas são importantes como vetores propaladores da educação. Então, pensar esse binômio ciências sociais e educação é a nossa proposta de hoje. Afinal, a gente tem desdobramentos disso com vocês, né? Vocês são exemplos disso quando a gente trabalha a disciplina de antropologia da educação e a própria disciplina de pedagogia social, tá bom? Eu trouxe um texto da Zeila Dermatini. A Zeila Dermatini é uma professora da Escola de Sociologia e Comunicação da Universidade de São Paulo, a USP. É um texto bem interessante que eu queria pensar com vocês, a gente seguir um pouquinho adiante. Vai ser bem sucinto, mas eu penso que vai emergir, né? Vai trazer a lume essa questão para a gente. Quando a gente pensa em educação, a gente vai focar, vai direcionar nos processos educacionais, né? E a gente pensa nesses processos educacionais, a gente percebe no olhar holístico mais amplo, bem mais amplo, a gente percebe problemas graves na sociedade de modo geral, sobretudo nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E a gente vê que grande parte da população ela acaba carregando marcas, né, da ausência ou da deficiência do atendimento educacional a que, em tese, elas teriam direito. Então, quando a gente pensa acerca disso, as ciências sociais elas vão se ocupar dessa preocupação. Desde cedo, a educação vai ser um objeto de preocupação para os cientistas sociais. Então, quando eu falo cientistas sociais, penso em sociólogos, antropólogos, historiadores, pedagogos, por que não? Né? Assim, pensar as contribuições das ciências sociais para a educação, claro que é uma tarefa hercúlea, enorme, intensa e muito extensa, mas eu penso que a gente precisa refletir sobre isso até para a gente se colocar enquanto que agentes transformadores do processo educacional na sociedade que a gente vive. Então, quando a gente pensa acerca desse processo, dessa questão, né, dessa relação ciências sociais e educação, a gente concorda que muitos autores, a própria a Zeila ela vai falar sobre isso, que consideram a educação um dos temas clássicos para os cientistas sociais, junto com o trabalho, religião, cultura, as questões coletivas, as questões relação campo-cidade, enfim. A gente repara que muitas análises, né, ou algumas análises desses cientistas sociais realizadas em períodos mais recentes, elas vão problematizar. O que é problematizar? É pensar cientificamente sobre, entendendo aquilo como um problema científico, a fim de que ele consiga ter possíveis soluções. Então, esses autores, esses cientistas sociais, eles têm problematizado essas relações entre ciências sociais e educação. E olha que interessante, a gente considera muito interessante e algo importante para a gente destacar, é uma constatação. Há uma constatação de que ocorreu um processo de apropriação, guarde essa palavra, um processo de apropriação, passo a passo, paulatino, de um campo de conhecimento das ciências humanas e sociais para a elaboração de quê? De métodos e especificidades, especializações, a fim de pensar a educação, problematizando o processo, a metodologia, de modo mais amplo,
a fim de que a reflexão sobre o processo de ensino ela se torne muito mais robusta, muito mais fundamentada. E a partir desse processo, olha que interessante, daí a gente tem um surgimento de novas especializações, novos ramos, né, dentro das áreas. E tem, isso que eu estou falando aqui tem um pouco a ver com o que a gente falou no último encontro, quando eu falei da questão da interdisciplinaridade. Lembram que a gente tem várias disciplinas que se tangenciam, que se tocam, a fim de quê? A fim de propiciar e proporcionar um desenvolvimento maior de determinada disciplina, determinado conteúdo, para a gente ter uma visão muito mais abrangente, mas ao mesmo tempo aprofundada. Então, vocês são fruto disso, que eu disse anteriormente, né? Desse processo em que áreas afins à educação, não necessariamente da educação, mas afins como a antropologia, a sociologia, elas vão ter ramos. Então, eu começo a ter antropologia da educação, pedagogia social, sociologia da educação, história da educação, entre outros, né? Então, essas especificidades, especializações têm sido desenvolvidas por profissionais que têm expertise da área deles especificamente, né, da área do conhecimento, a parte ao profissional específico da educação, mas que auxiliam, que vão contribuir, vão na verdade conjuminar, ou seja, vão agregar valores para o desenvolvimento de um processo educacional mais sólido. Essa apropriação ela pode ser oriunda da falta de interesse pelo campo por aqueles que têm formação específica, como no caso os sociólogos. Então a gente repara às vezes no sociólogo uma falta de interesse, ou no próprio antropólogo, por se especializar na área da educação. E aí a gente tem, dentro da área da educação, dentro da pedagogia, ter que pensar, né, valores, questões afins ou questões de outras disciplinas, para que a gente torne o nosso estudo, como eu disse, muito mais alicerçado, muito mais fundamentado, e que possa contribuir para desenvolvimentos e para contribuir para mudanças na sociedade. Esse é um dos pressupostos, né? A gente repara, então, que trabalhar a educação é um processo, é uma demanda complexa, mas que com o auxílio de outras disciplinas, a gente repara que a coisa fica mais leve, menos pesada, e a gente consegue se apropriar de valores, de concepções, de categorias de outras disciplinas, para que o processo educacional ele flua com mais leveza. Então, e muito mais claro, né? Claro, sendo muito mais palpável. Tal compreensão então vai levar ao que? A delimitações de fronteiras do campo de trabalho, de conteúdo da formação, visando o que, pessoal? Visando o domínio do conhecimento abstrato da educação. O que eu quero dizer com isso? A gente vai perceber que cada vez mais, dentro da própria educação, dos profissionais de educação, a gente vai ver esses pontos de tangência com disciplinas, com outras cátedras, né? Então, a gente vai perceber a pessoa, se ela faz história ou faz pedagogia e vai se especializar futuramente em história da educação. Olha que legal. Então, ela sai um pouco do eixo, mas ela, a partir do processo matriz dela, da educação, ela vai contribuir, vai desenvolver características e vai desenvolver processos muito mais sólidos e com muito mais diversidade para contribuir para desenvolver o processo educativo, né? Fernando Azevedo foi um professor da USP também. Ele fala um pouco sobre essa questão da relação entre ciências sociais e a educação, e ele fala algumas coisas interessantes, que ele diz o seguinte: em todas as sociedades
desde as primitivas, né, de forma rudimentar, até as mais complexas, as sociedades modernas, ele vai dizer que se pode perceber, desprender da complexidade dos fatos sociais. Lembram? Fatos sociais são os fatos que são construídos pela sociedade. Ele entende que a questão educacional ele é mais que um fato social. Claro que ele é um fato social, mas ele é basilar. Ele chama de fato fundamental da educação, né? Que em última análise seria o quê? Na sociedade primitiva, a transmissão de conhecimento de gerações adultas para gerações mais jovens, em última análise, né? Do modo de vida, do tipo de cultura, enfim, para o desenvolvimento daquele grupo social, daquele grupo humano. Quando a gente perpassa isso para um aspecto mais amplo, numa sociedade mais complexa, vai revelar não só que é uma constância no fenômeno sociológico fundamental da educação, mas que também é um fato social, mas é um fato fundamental, essencial a qualquer sociedade. Então, olha que interessante, a gente começa a perceber e fazer um outro olhar, e ter um outro olhar, ter um olhar para nós, profissionais de educação, a gente passa a ter um olhar de cientista social sobre o aspecto educacional, entendendo a educação como um fato social, mas como um fato fundamental da sociedade. Olha que legal. E aí a gente começa a absorver conceitos, categorias, para o quê? Para que o nosso processo de transmissão de conhecimento fique muito melhor. O Karl Mannheim, também, que é um sociólogo da Polônia, né, polonês, ele diz o seguinte, que a educação, tal e qual ocorre nas escolas ou em outras instituições, é sobretudo um assunto social. É um processo dinâmico, olha que legal, baseado na plasticidade, ou seja, ele é dinâmico na plasticidade, ou seja, é algo modelável, tá? Da natureza humana, e que colima, ou seja, que vai impulsionar, colimar é isso, impulsionar, ir para frente, você fazer com que a coisa aconteça, tá? Ele vai, então o Mahai vai dizer o seguinte, que a educação ele é um fato fundamental da sociedade, mas que ele está embebecido das experiências sociais e humanas, né? Então, a partir dessa perspectiva, vai interessar muito mais para o educador, para o cientista social, entender o processo educacional, não apenas como metodologias e técnicas de sala de aula, mas no aprendizado num aspecto muito mais amplo, entendendo de onde vem a influência. Aí tem a questão cultural, antropologia, tem a questão social, em que meio aquele educando ele vive, que tipo de grupo social ele vive. Isso vai ter influência muito grande no processo de aprendizado dele. Então é interessante a gente observar, gente, que essa temática da educação, ela é muito mais, viu, pessoal? Ela é muito mais ampla e muito mais abrangente no sentido de tocar outras áreas do que a gente imagina. Um dos grandes... A gente tem vivido um momento muito interessante hoje, que quanto mais especializada a pessoa, melhor, né? Vamos dar um exemplo na medicina. Você tem N tipos de médico. O cara é ortopedista, não, mas é ortopedista só de joelho, ele não trata, sei lá, pescoço. Claro que isso é importante, que eu vou aprofundando, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter cuidado de que a gente precisa olhar o nosso entorno, para que o nosso conhecimento ele fique limitado a tal ponto de que eu não consiga olhar fora da caixinha, para que eu possa ter um processo de desenvolvimento educacional muito mais, como eu disse, alicerçado, embasado, e que possa estabelecer um processo de interdisciplinaridade, continuidade e dinamismo, tá bom? Então esse foi o nosso bate-papo de hoje. A gente então trabalhou a questão das ciências sociais e educação, e para frente, só para a gente continuar pensando sobre isso, da importância da gente
ter contato com outras áreas, tá bom? Esse foi o nosso bate-papo então de hoje. Até a próxima.